Olá, seja muito bem-vindo a esse novo episódio do nosso podcast. Nele vamos falar sobre como orar e como ensinar a criança a orar. Eu sou Senhorinha Gervásio, criadora e apresentadora do Bats Kids MG, que é um canal para quem ensina crianças. O Bats Kids MG foi criado especificamente para líderes de crianças das igrejas e congregações filiadas à Convenção Batista Mineira. E nós estamos na primeira temporada, que foca o tema Fale a toda gente. Em cada episódio dessa temporada, nós vamos apresentar um conteúdo importante que faz parte do programa infantil de ensino missionário da Convenção Batista Mineira. Basicamente, são artigos que foram escritos ao longo do processo de elaboração da revista Minas, um Desafio Infantil 2022, que é o material didático que trabalha com a campanha de missões estaduais. Será um prazer ter a sua companhia nessa temporada. Será um prazer também passar para você dicas importantes para a realização do seu ministério. Então, como eu disse no início, nesse episódio nós vamos falar sobre o tema como orar e como ensinar a criança a orar. A personagem da Missão Yoko, que representa a oração, é a Olivia. Vamos lá, então, falando um pouco sobre os princípios básicos da oração. A oração deve ser dirigida a Deus e feita em nome de Jesus. Então, como assim dirigida a Deus? Certa vez, os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinassem a orar. E ele lhes apresentou um modelo de oração que ficou conhecido como a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6, versículo 9. Quando Jesus inicia a oração modelo, dizendo Pai nosso que estás no céu, ele está nos ensinando que devemos orar a Deus. É comum vermos orações sendo dirigidas a Jesus, porém, ele mesmo, Jesus, nos ensinou a orarmos a Deus. Também, além de dirigir a nossa oração a Deus, nós devemos encerrar a nossa oração em nome de Jesus. Em João 14, 13 a 14, Jesus orienta a pedir alguma coisa em seu nome. E ele diz, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por isso, você precisa ensinar as crianças, você precisa também orar em nome de Jesus. Orar a Deus em nome de Jesus. Outra dica é só dizer a expressão em nome de Jesus no final mesmo da oração e não falar em nome de Jesus a cada final de frase da sua oração. Isso confunde o público que está acompanhando a sua oração, ele não sabe se você já terminou, aí você continua e também evita aquela repetição, da palavra em nome de Jesus, aquele jargão, aquele chavão dito automaticamente no final de cada frase. Isso é importante, você só vai dizer em nome de Jesus uma vez, lá no final da oração. Pois bem, vamos ver quais são alguns tipos de oração. Primeiro, a oração de louvor e ações de graças. Em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, o apóstolo Paulo dá algumas dicas importantes sobre a oração de louvor e ações de graças. Ele diz o seguinte: alegrar sempre no Senhor, orar sem cessar ou continuamente e dar graças a Deus em todas as circunstâncias, pois assim é a vontade de Deus. Antes de apresentarmos a Deus uma lista de pedidos, nós devemos adorá-lo e nós devemos colocar Deus no centro da nossa vida, adorar a Deus durante toda e qualquer atividade que fizermos. Os salmos são ricos em exemplos sobre louvor e adoração. Outro tipo de oração é a oração de confissão.
O arrependimento e a confissão diária, regular, é a maneira pela qual nós recebemos o perdão de Deus e mantemos a vida cheia do Espírito Santo. O Salmo 66:18 diz o seguinte: se eu guardar a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu preciso, cada vez que eu faça uma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, que eu me arrependa daquilo e que eu peça perdão a Deus, que eu confesse o meu erro a Deus. Seguindo o conselho dos Salmos, os versículos 23 e 24 do Salmo 139 nos diz que devemos nos colocar diante de Deus para que Ele sonde o nosso coração e veja a nossa conduta, se fizemos algo que o ofendeu. Quando falamos para Deus sondar o nosso coração, nós precisamos de parar e escutar dentro da nossa alma qual é a resposta de Deus. Porque falar para Deus sondar o nosso coração e imediatamente continuar a nossa oração é fato que não vamos ouvir a fala de Deus. Ao pedirmos para Deus sondar o nosso coração, nós precisamos dar tempo a Ele, para Ele nos mostrar quais as atitudes nós devemos abandonar. Nós não podemos encurtar o tempo de confissão para chegarmos logo ou rapidamente à nossa lista de pedidos e necessidades. A nossa prática de confissão não deve ser superficial, ela deve ser pensada, refletida. Agora vamos ver a oração de petição. A petição é o tipo de oração em que nós apresentamos a Deus as nossas necessidades. Vejam vocês, a gente já adorou a Deus, já agradeceu a Deus, já confessou a Deus os nossos erros e pecados e agora nós vamos apresentar a Deus a nossa lista de pedidos. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, os nossos medos, os nossos anseios. É importante que as crianças aprendam a pedir a ajuda de Deus em suas dificuldades e em suas tristezas. Em João 16:24, Jesus nos incentiva a pedir algo a Deus para que a nossa alegria seja completa. É importante lembrar que o foco das nossas petições pessoais esteja de acordo com as prioridades de Deus para a nossa vida. Em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo nos orienta a não ficarmos ansiosos por coisa alguma, mas pela oração, súplica e ações de graças apresentarmos nossos pedidos a Deus. Então vejam que tem uma sequência, né? Nós vamos dar graças, vamos fazer os nossos pedidos e as nossas súplicas. E a oração de súplica é o próximo tipo de oração. A súplica vai além de um simples pedido. A súplica tem um sentido de urgência, de situação grave, muito grave. O motivo que leva quem ora a suplicar a Deus um favor é envolto em emoções fortes e muitas vezes envolto em muitas lágrimas. É quando você suplica desesperadamente. A súplica pode estar presente na oração de petição, quando quem ora o faz em favor de si mesmo, bem como pode estar na oração de intercessão, quando quem ora o faz em favor de outrem. Mas, de qualquer forma, a súplica tem esse caráter de você estar pedindo a Deus desesperadamente. Falando na oração em favor do outro, entramos na parte ou no tipo de oração que é a intercessão. Esse é o tipo de oração que focamos as necessidades do outro. É quando oramos por alguém. E Tiago, lá no capítulo 5, versículos 14 a 18, nos ensina sobre a oração de intercessão quando alguém está doente ou estiver doente. A oração de intercessão deve permear toda a programação das campanhas de missões, quer sejam missões estaduais, nacionais ou mundiais.
Os líderes das crianças devem ensinar as crianças a orar em favor dos missionários e em favor daqueles que estão ouvindo o evangelho pregado pelos missionários. Além de estarem cumprindo uma orientação de Jesus, quando ele nos mandou rogar ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara, também a criança estará aprendendo a ser mais altruísta e menos egoísta. Não orar somente por si e por sua família, mas também orar pelos outros. Vamos ver agora os espaços em que as orações podem ser feitas. Primeiro, vamos falar sobre o espaço da alma. É aquela oração silenciosa que ocupa o espaço do seu interior somente. E ela pode acontecer em qualquer lugar onde estivermos, porque não existe barreira entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Durante um trabalho físico ou uma viagem, durante o período que estivermos no trânsito, nós podemos estar em oração. A esse respeito, o apóstolo Paulo declarou em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Ou seja, orai onde estiveres, ou ore onde você estiver. Muitas vezes a gente lê esse versículo e fica pensando, como eu vou orar sem cessar? Mas orar sem cessar é esse tipo de oração, é aquela oração que você faz lá na alma, é oração em silêncio. E tem um outro espaço, que é um espaço secreto, um espaço reservado. Este é o tipo de oração feito de acordo com aquela orientação que Jesus deu de entrar no quarto e orar secretamente. É esta oração, a oração com a presença apenas de você e Deus. Neste caso, essa oração pode abranger todos os outros tipos, porque ela pode ser uma oração mais longa. Você pode adorar, louvar, agradecer, confessar, pedir, suplicar, interceder, confessar e fazer todos os tipos em uma oração só, porque é uma oração mais longa. Você tem tempo suficiente para conversar com Deus, vários e vários assuntos. E tem o espaço coletivo. Geralmente, esses espaços são em cultos e encontros. Nesses ambientes, as orações devem ser dirigidas, claro, a Deus, em nome de Jesus, mas de forma objetiva, de forma mais curta e específica. Não se deve fazer aquela oração quilométrica falando coisas que você só falaria no seu quarto. É uma oração objetiva. Sendo assim, se o dirigente do encontro lhe pedir para dirigir a Deus uma oração tendo como motivo a gratidão, dirija a Deus somente palavras de gratidão, de agradecimentos relacionados com o motivo do pedido e encerre sempre em nome de Jesus, claro. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cantinho de oração das crianças. Como autora do material infantil de missões estaduais, eu gosto de sugerir aos líderes de crianças que montem no espaço do Ministério Infantil ou do culto infantil ou da escola bíblica, onde for, monte um cantinho na sala para ser o cantinho de oração. Assim, quando chegar o momento da oração, por exemplo, no culto de missões, tem a história, tem o versículo, tem as músicas e tem o momento da intercessão. Então, nesse momento, levar as crianças para aquele cantinho, que tenha nesse cantinho um tapete confortável, almofadas, para que as crianças possam ajoelhar e orar confortavelmente. A personagem Olivia, da Missão Yoko, que representa a oração, tem uma almofada de valor sentimental em que ela ora à noite à beira da cama, ajoelhada nesta almofada antes de dormir. Bom, seguindo a dica da Olivia, vocês que são líderes de crianças podem fazer uma campanha com as famílias para que confeccionem almofadas para o cantinho de oração das crianças. Se quiserem até fazerem como se fosse a almofada da Olivia, tudo bem.
pode pintar, desenhar, escrever, podem fazer de acordo com a criatividade. O que é importante é ensinar as crianças a orar do ponto de vista de Deus. Precisamos parar de ver a oração como apenas uma forma de ter nossas necessidades supridas por Ele. A oração ela é muito mais. Ela é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus para adorá-lo, para conhecê-lo melhor. A oração é um instrumento pelo qual Deus age na nossa vida e através da nossa vida. Então, a primeira coisa que você, como líder de criança, precisa saber sobre a oração é que antes de ensinar as crianças do seu ministério a orar, você precisa ter uma vida de oração. Porque a oração fará com que você tenha uma santificação cada vez mais profunda, que você tenha capacidade de ouvir a voz de Deus de maneira mais clara, que você tenha o poder espiritual na sua vida e na vida do seu ministério aumentado, porque a oração é o relacionamento com Deus. E agindo assim, você terá autoridade para ensinar as suas crianças a orar. Bom, chegando ao final, nas considerações finais, esta lista de tipos de oração pode ser usado como etapas em uma mesma oração, quando esta for mais longa, realizada de acordo com Mateus 6, entrar no quarto e estar no lugar secreto, e pode ser orações específicas, uma oração mais objetiva e sempre terminando em nome de Jesus. Então é isso. Obrigada por ter ficado conosco até o final. E se desejar dar uma sugestão, ou mesmo se tiver alguma dúvida, ou se precisar fazer alguma pergunta, você pode mandar um e-mail para batisquidsmg@gmail.com. Teremos a maior satisfação em responder. Então, até o próximo episódio.